Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto Conviver não é aprisionar. Promete não deixar a paixão fazer de você uma pessoa controladora, e sim respeitar a individualidade do ser amado, lembrando sempre que ele não pertence a você e que está ao seu lado por livre e espontânea vontade. Mário Quintana. Se a convivência é elemento indispensável ao êxito da vida no lar, disso não resulta que iremos exigir que o familiar esteja conosco o tempo inteiro, que ele respire o mesmo ar, ande à nossa sombra, que jamais saia das nossas vistas. Conviver não significa prender, impedir o companheiro de ter seu espaço natural de liberdade. É preciso estar junto, mas deve haver espaço nessa união, como aconselhou Gibran aos cônjuges. Cantai e dançai juntos, e sedes alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Não podemos transformar o nosso amor em prisão, em algema que cerceia a liberdade do ser amado. Amor é pássaro que não vive em gaiolas. Aliás, tenho certeza de que pássaro detesta gaiola. Isso já sentiu o poeta Rubem Alves. Pássaro, eu não amaria quem me cortasse as asas. Barco, eu não amaria quem me amarrasse no cais. Há muitos maridos que encarceram emocionalmente a mulher, não permitindo que ela encontre a própria razão de existir. Há mulheres que cerceiam a liberdade do marido com receio de perdê-lo. Quando a liberdade é negociada, o amor bate em retirada. O cônjuge prisioneiro pode até se conformar à tirania do outro, porém sua alma emudecerá, perderá o brilho da paixão. Teremos em casa não uma pessoa livre, mas um prisioneiro de guerra tomado de rancor. É interessante ainda observar que, curiosamente, quanto mais prendemos, mais perdemos a pessoa amada. Veja como se aproximam os vocábulos prender e perder. Quanto mais livre ela se encontra, mais próxima de nós estará. O amor tem dessas coisas, não vai bem com correntes e muros. Ele só sobrevive com liberdade, só é pleno quando o pássaro deixa a gaiola e encontra o céu da própria vida. Por isso, em nome da convivência, não ponha grades em seu companheiro. Deixe sua mulher seguir a profissão a que ela aspira. Deixe que tenha a religião que lhe faz bem. Permita que ela tenha os seus momentos com os amigos e familiares. Da mesma forma que a mulher não se zangue com o futebol do marido, com o jantar entre amigos, com os instantes em que ele se dedica à leitura do jornal. Até será preciso respeitar os momentos em que o cônjuge necessite apenas de silêncio. Conquanto esteja casado, ele não perdeu a privacidade. Todo mundo tem o direito de vez ou outra ficar alguns instantes a sós, e a nós compete respeitar esses momentos. Vamos lembrar que a liberdade é o oxigênio do amor. É certo, todavia, que essa liberdade não é irrestrita, sem limites, pois, afinal de contas, cada um, no momento do casamento, decidiu-se por uma vida em comum, o que implica a existência de regras para boa convivência, como fidelidade, atenção e respeito ao cônjuge. Por isso, marido e mulher precisam encontrar um entrosamento de amor com liberdade. Para tanto, é oportuno aos cônjuges vivenciarem esse magno conselho de Jesus. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. É o que basta para solucionarmos qualquer conflito dentro de casa. Parece ser simples as palavras do De Luca, né, gente? Mas não é. Na verdade, muitas pessoas confundem a liberdade com libertinagem. E a falta de valores, de princípio das pessoas nesse quesito faz com que os casamentos hoje sejam esporádicos, sejam algo assim que é descartável, né? Eu tô junto, se der certo, deu. Se não der, a gente termina e começa um outro logo depois, já engrena logo um relacionamento em seguida. Conheço pessoas que não conseguem ficar sozinhas de maneira nenhuma. E até mesmo dentro do relacionamento, quando vê que o barco está para virar, em vez de fazer com que ele volte a ter equilíbrio e navegue por águas tranquilas, não faz questão nenhuma, descarta aquele relacionamento e já fica em vista outro, que é do tipo assim, se eu sair desse eu já tenho outro para engrenar, né? Não estou saindo perdendo nada. Nós estamos vivendo o auge do egoísmo das pessoas. Auge. Eu estou com 52 anos, daqui a menos de 2 semanas eu farei 53
E desde a minha infância que eu venho acompanhando os relacionamentos humanos, porque como professora, 32 anos na sala de aula, a gente tem uma bagagem bem grande em relação a isso. Nós convivemos com familiares de alunos, sejam os pais, os avós, os tios, aqueles que representam a autoridade em relação à criança. E tudo que é descrito nas reuniões de pais a respeito das famílias, de como é a convivência daqueles casais, como é a educação voltada para a criança, como eles conseguem se divertir, como eles conseguem resolver os seus perrengues, a gente vê que é de uma maneira assim muito fútil, né? Ah, eu tô com meu marido lá, tá me enchendo o saco, tal, e eu já tô para jogar o lenço. Tá, mas minha senhora, né? Aí a professora entra. Minha senhora, você tem um filho, não pode ser assim, pelo menos pelo filho, pensa direito, né? Não, ele bebe, ele fuma. Quando eu conheci ele falou que ele ia parar, eu acreditei, não parou. Ou então vem o marido e fala, nossa, a dona de casa lá é difícil, viu? É complicada. Tem os dias dela lá que a gente não pode nem olhar para ela que ela tá caçando encrenca. Então, assim, a gente tem relatos de família dentro do contexto educacional que não é só nesse prisma do aprisionar. Pelo contrário, de 92, que eu comecei a dar aula, até 2023, que é 2022, onde eu encerrei o meu tempo de serviço, foi... Como que eu posso dizer? Eu comecei aos 14 anos, mas oficialmente eu comecei em 92, né, pelo Estado. Então, de 92 até 2022, aí, os 30 anos, eu tive a oportunidade de ver a decadência da família, né? Em 92 se chamava um pai e uma mãe na reunião, eles vinham sérios, comprometidos, aí você falava, olha, teu filho tá dando um problema na escola, ele não está acompanhando a aula, ele está defasado, ou então ele tem indisciplina, ou então ele é boca dura, ele me responde, ele falta com respeito ao professor, ele falta com respeito ao diretor. O pai e a mãe em 92 chegavam na sala de aula e falavam, professora, é só dessa vez que ele fez isso, ele não vai fazer outra vez, porque eu e a mãe dele, ou então eu e o pai dele, nós vamos tomar uma providência. Eram famílias sólidas, eram casais que tinham uma fala única, né, do tipo, pode... A mãe pode, o pai pode. O pai fala não, a mãe fala não. O casal se entrosava, né? O casal tinha a reciprocidade entre eles, uma linguagem em comum, que isso dava a segurança de uma educação de qualidade aos filhos. Por mais que eles trabalhassem fora, por mais que eles tivessem os seus afazeres, não faltava a estrutura familiar, que era composta por pai e mãe. O alicerce daquela criança era o pai e mãe. E a gente via que o respeito que existia entre pai e mãe, os valores de pai e mãe, eram repassados aos seus filhos. Isso em 92. Aí de 92 até 2022, eu, professora, só faltei apanhar na sala de aula por pai e mãe. Para vocês terem uma ideia a que ponto nós chegamos. O aluno tem direito a tudo e dever nenhum. Os pais, cada qual tem o seu direito, cada qual faz o que bem entende e levam o casamento desse oba-oba. Ou nem levam. Muitas vezes eu chamava, através de... como que a gente fala? Eu esqueci o nome agora. A gente exigia a vinda do pai na escola, né? Tinha um documento ao qual a gente... esqueci o nome agora. Tô ficando caduca. Mas tinha um documento que era oficial da escola, onde a gente exigia a presença do pai na escola. Acontecia do pai simplesmente sumir, né? Separou da mãe, arrumou outra mulher, fez outra família e o filho ficou ali, a esmo, né? Aí a mãe sempre jogava a culpa no pai. O pai não é presente, o pai não quer nem saber dele, então ele faz isso para chamar a atenção. E aí eu requeria lá a presença do pai, né? Exigia a presença do pai na escola, inclusive sob pena de conselho tutelar, caso ele não viesse. E aí o pai vinha e falava, né, a versão dele. A mãe é prepotente, a mãe é arrogante, cada vez que eu vou ver o menino, ela exige que seja da forma dela, no horário dela, e a gente vai para fins judiciais, e lá o juiz fala que eu tenho direito a tal coisa e tal, mas quando eu chego na casa dela, ela não deixa. Então, casos assim,
de atritos entre pai e mãe que refletiam na educação da criança foram diversos. Eu tenho várias histórias para contar e aí eu ficaria aqui o dia inteiro. E por que eu estou falando da criança em si? Porque é família, nós estamos falando de convivência familiar. Né? Se o pai e a mãe são desregrados, se eles têm total liberdade para fazer o que quer, a criança fica perdida. É nesse ponto que eu quero tocar. Né? Porque eu não estou aqui para pegar um texto do Deluca e ficar dando conselhos matrimoniais. Eu acho que cada qual deve saber onde dói o seu calo. Né? Eu tenho meu calcanhar de Aquiles. Eu acho que relacionamento não é aprisionar, porém também não é total liberdade, porque se eu quero total liberdade eu fico solteiro. Né? Se eu quero ficar saindo com meus amigos, se eu quero ficar indo para festas, se eu quero ir para futebol, se eu quero viajar, se eu quero ter os meus momentos, então eu não invento família. Fico sozinha, que aí eu posso fazer tudo isso, não devo satisfação a ninguém, não devo ficar dividindo os meus gostos, que não são do meu parceiro, com outras pessoas, fazendo com que o meu parceiro fique com o bico, porque está sendo deixado de lado enquanto eu quero fazer o que eu desejo. Então, eu parto do princípio que relacionamento a dois, casamento principalmente, não deve ser assim tão, né? Vamos abrir a gaiola e cada qual voa para onde quer e volta quando quer. Eu acho que o caminho não é esse. Tem uma frase que fala, né? O importante é você cuidar do seu jardim e não aprisionar as borboletas. Cuida do seu jardim que a borboleta volta. Eu creio nisso para o relacionamento a título de amizade. Eu creio essa frase a título de relacionamentos secundários. Né? Aí eu não preciso cercear ninguém, eu não preciso mostrar às pessoas que elas devem voltar, né? Mas num relacionamento pai, mãe, né? Esposo, esposa, às vezes precisa sim, porque às vezes você pega um companheiro, uma companheira completamente desregrado, completamente, né? Cabecinha de borboleta, como a gente fala. Aí a pessoa acha que porque ela entrou num relacionamento, ela não precisa mudar, ela não precisa se dedicar ao outro, ela continua a vida dela, do jeito que ela sempre foi. E aí é que está a grande diferença. Você se propôs a conviver com alguém embaixo do mesmo teto, ter uma responsabilidade a dois. Agora, eu via muito em reunião de pais, as mães chegando lá sempre as mesmas, sem os pais e tal. E elas falavam, eu falava assim, mas por que você veio sozinho? Por que o marido não veio, né? Por que eu não conheço o pai do meu aluno ainda? E sempre aquela coisa, professora, hoje ele tinha um futebol com os amigos. Professora, hoje ele estava bêbado, ele foi pro bar, bebeu, então eu prefiro eu vir, porque senão ele vai chegar aqui e vai dar problema. Ou então pais que vinham bêbados mesmo do bar, saíam lá dos seus amigos, das suas rodas, né? E vinham direto para a escola, da forma que eles estavam saindo do boteco, eles entravam na sala de aula. E as crianças geralmente elas reclamavam disso, né? Professora, o meu pai, ele quase não para em casa, né? A minha mãe reclama bastante, que ele vive, né, mais no trabalho com os amigos do que dentro de casa, ele nem sabe o que se passa dentro de casa, quem administra a casa é minha mãe. Então, assim, esses cabecinhas de borboleta, ou a mulher ou o esposo, né, dá um norte para essa pessoa, para que ela se molde um pouquinho, ou então viver uma vida de solteiro e sugando aquele outro que tem um compromisso maior. Então, infelizmente, eu tive namoro assim, onde eu fui cerceando, até o ponto de realmente, praticamente colocar o cara numa coleira. Falar, olha, você está totalmente desregrado, você não entende o que é um relacionamento, né? Mas eu gosto de você, tá, então eu também gosto de você, vamos mudar nisso, vamos mudar naquilo, tá, eu vou mudar. Aí muda 2, 3 meses, 4 meses, aí daqui a pouco dá uma escorregada, né? Aquele tipo de coisa assim, você tá dentro de casa, você tá acordando, aí liga uma pessoa da família e fala pro cara assim, hoje nós vamos lá pescar, não sei o que, vamos pescar também? Aí o cara pula da cama e fala assim, olha, bom dia pra você, mas eu tô saindo, tá? Eu tô indo pescar com meus irmãos. Né? E aí, como é que fica? E o outro? E o que fica dentro de casa? Como é que ele fica? Como o texto diz, fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Você gostaria de acordar de manhã, de receber um bom dia, nem tomar café direito com a pessoa, e a pessoa falar assim, hoje eu não vou ficar com você, se vira, vá fazer qualquer coisa, você, porque eu tô saindo. Então, as pessoas, elas são ou tudo ou nada, né? E nesse decorrer dos meus 52 anos,
Eu analisei a minha família, né, os meus pais, para mim, eles tiveram uma série de problemas, eles tiveram uma série de distúrbios mesmo, psicológico, um desequilíbrio emocional muito grande entre os dois, mas eu vi aquela coisa assim, apesar dos problemas que eles enfrentavam, apesar dos conflitos, dos atritos entre eles, era coisa entre eles, mas ninguém de fora podia se meter, né? Eu como filha, se eu falasse alguma coisa para eles, falar, vocês dois não vão parar com essa guerra aqui dentro de casa, né? Sobrava para mim, porque os dois eram hiper mega unidos. Eles eram briguentos, mas eles eram unidos. Os meus avós, briguentos, mas unidos. Meus tios, briguentos, mas unidos. Sabe aquela família assim, do tipo família? A gente pode se matar aqui entre nós, mas ninguém entra, porque era fechado. Então eu fui criada dentro desse sistema de aprisionamento, onde bico de fora não dá palpite, é aqui dentro, aqui que nós vamos resolver, né? E como eu falei ontem no texto que eu li, eu e meu marido, nós tivemos isso, aquela cumplicidade que nada de fora atingia, até chegar o momento que atingiu. Quando ele passou a ter mais tempo fora de casa do que dentro, através do serviço que ele arrumou na Polícia Militar. A polícia, eu sou baba-ovo dela, eu amo a Polícia Militar, eu não tenho nada a falar com a corporação. Mas tem os bons e os maus policiais, como qualquer outro lugar. Tem bons e péssimos professores, bons e péssimos médicos, a polícia também tem. E lá dentro de onde ele passou a trabalhar na companhia, ele teve acesso a pessoas que eram desregradas, que eram oba-oba, que iam para casa quando queriam, que falavam para suas esposas que estavam em bico e estavam traindo suas esposas. Então, e ele foi criado dentro de um ambiente muito pobre, muito humilde, de muita necessidade. Então, quando ele começou a ver que ali, através de bico, através dos amigos que iam arrumando bico para ele, que através da polícia, através do salário, coisa que ele nunca teve, né? Um cargo efetivo, aquilo começou a subir na cabeça dele de uma forma que eu não conseguia orientar ele, vai menos, tal, porque tudo que eu falava era questão de horas e os amigos estavam ali com ele muito, muito mais tempo. Então os amigos falavam, meu, se você fizer um bico assim, assim, assado, logo você vai ter um carro, você vai ter uma moto, e isso foi crescendo dentro dele. A possibilidade de evoluir materialmente através daquelas amizades. Então os amigos começaram, apesar dos seus 33 anos, fazer a cabeça dele para que ele fosse se afastando de casa, se encantando com os bens que ele poderia adquirir, né? Então cada casal, ele começa a se esfacelar dentro desse relacionamento quando sai de perto um do outro. Porque quando os dois estão juntos, estão interligados nas suas vontades, seus objetivos, quando eles realmente têm o desejo de construir algo junto, ninguém de fora dá palpite, ninguém influencia. E o casal se sente forte, unido, ele se protege diante do mundo e segue o seu caminho numa linha de coerência, de desejo, de vontade, que realmente vai ser realizado tudo aquilo. Tudo que nós dois construímos juntos, nós conseguimos, né, através de um apoiando o outro e crescendo. Mas a partir do momento que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né, dentro daquele instante que a gente estava começando a evoluir materialmente, o olho dele cresceu demais. Ele foi trabalhar no Morumbi, né, onde ele começou a ver aqueles casarões, as pessoas muito educadas, cheias de frescura, aqueles carrões, né, tudo. Uma vez ele chegou para mim e falou assim, quando eu vou chegando aqui no centro de Itaquá, dá uma vontade de voltar. Eu falei, mas por quê? Porque aqui é um lugar assim muito pobre, de gente assim muito mal educado, grande parte assim é um povo muito selvagem ainda, em vista do povo que eu vejo lá. Então, quer dizer, eu vi a transformação dele, que lá fora as coisas estavam chamando mais atenção do que aqui dentro, que lá fora ele estava se iludindo com tudo que o mundo estava apresentando para ele e deixando o principal, que é a convivência familiar, o amor, a dedicação à sua família, à sua esposa, seu filho. Quando a gente se separou, a coisa quem ele mais amava além de mim ali era o filho. Ele tinha um verdadeiro xodó pelo filho dele. Quando a gente se separou, ele mal vinha ver o filho. Nós tivemos um momento de 7 meses separados. Ele não vinha ver o filho, ele mal ligava para o filho, porque ele estava completamente de cabeça transtornada pelo mundo lá fora. Então eu não concordo totalmente com o texto,
né? Porque aqui ele tá falando do sufocar, né? O aprisionar sufocando. E eu já tive um namoro que eu fui obrigada a fazer isso aqui. Porque o cara era tão cabecinha de borboleta que se eu deixasse, ele colocava tudo a perder na vida dele e ainda colocava a minha também, que já estava estruturada. Enfim, no caso do marido, não. No caso do marido, a gente não perdeu nada, porque eu não deixei. Eu segurei a situação financeira, a situação de equilíbrio dentro de casa. Eu tentei segurar as rédeas. Mas lá fora eu não consegui segurar ele, porque a influência de amigos, a influência do meio que ele estava era muito mais forte. E ele teve, através do livre-arbítrio, a escolha. Qual é a escolha que ele tinha ali naquele momento? Ou eu permaneço na minha humildade dentro da minha casa com a minha mulher e meu filho, fazendo de acordo com as possibilidades que a gente tem, ou então eu vou lá com os amigos, vou conseguir ganhar o mundo, porém eu perco a minha família. Então são as tentações, são as provações que a gente é colocado o tempo todo. É bacana, cada qual tem o seu tempo. Aquele pastor, ai, como que é o nome dele? Eu amo aquele pastor e agora me deu um branco aqui. Cláudio Duarte. Eu amo aquele pastor. Eu adoro ouvir as coisas que ele fala a respeito de relacionamento, porque ao mesmo passo que ele é muito duro nas suas palavras em questão do relacionamento, ele também esclarece por que daquela dureza, né? Uma vez eu lembro que ele falou assim: eu amo meu filho, né? É tudo para mim, meus filhos é tudo para mim, mas antes de amar meus filhos eu amei a minha esposa. Então um dia ele chegou em casa e a esposa dele estava chorando. Aí ele pegou e falou assim: mas por que você está chorando, mulher? Ela falou assim: o fulano, né, que era o filho dela lá, o filho deles, ele me respondeu. Ah, é? Ele te respondeu? Peraí. Aí foi lá no quarto do fulano. Quarto do fulano, todo equipado, o pai dá tudo do bom e do melhor, deitadão, esparramadão na cama. Aí ele falou pro rapaz: levanta aí, senta aí. Aí o rapaz: o que foi agora, né? Aí ele: o que foi agora? Não, você vai conversar comigo direito. Você tem que entender o seguinte, cara: você é meu filho, você é filho da sua mãe, e antes de você ser filho nosso, você tem que lembrar que aqui dentro dessa casa existe um pai e uma mãe, existe um marido e uma esposa. Então, antes de te amar o tanto que eu te amo, eu amo muito mais a sua mãe, que veio primeiro, que foi através dela e através de mim que você tá aqui para contar a história. Então você vai lá pedir desculpa para tua mãe, você entendeu? É isso. O casal, ele tem que estar unido em pensamento, ele tem que estar cúmplice um do outro, independente das situações. Agora, se a gente deixar, né, a mentalidade dos casais chegarem a esse ponto de que cada qual tem o seu tempo, tem o seu momento, que pode fazer o que bem entende, aí vai confundir muito bem o que é liberdade de libertinagem. Eu posso fazer tudo e depois eu volto para minha casa, né? Já aconteceu de eu ter uma amiga há um tempo atrás, né? E ela falava para mim assim: meu marido não se importa das coisas que eu faço. Eu saio com as minhas amigas, eu danço à noite. Ele não gosta de dançar, eu saio com as minhas amigas, eu vou dançar. Eu não traio ele, eu não desrespeito ele, mas eu vou dançar, eu gosto de dançar, ele não gosta. Aí eu ficava pensando assim, falei: gente, eu sou muito quadradona então, né? Porque eu não consigo imaginar o meu marido dentro de um salão, dançando, no meio de um monte de gente, que aí vai se esfregar em um, se esfregar em outro, querendo ou não, né? E eu vou ficar aqui dentro de casa assistindo filme. Eu não consigo imaginar uma situação como essa. Realmente, eu devo ser muito quadrada. E aí, ao longo do tempo, foi tão desagradável a convivência com essa amiga, porque eu escutava tantas coisas que eu não aceitava, que a minha moral, o meu princípio não permitia, que eu perdi essa amizade. Porque eu falei: olha, eu não sei como que o marido lida com isso, mas eu como amiga já não tô sabendo lidar. Porque eu saía com ela, ela passava cantada em pessoas na minha frente. E aí eu falava assim: mano, você tá passando cantada na pessoa. Não, é só brincadeira. Eu falei: mas você é uma mulher casada. Você não pode ficar fazendo umas brincadeiras dessas com as pessoas. O outro pode não entender, o outro pode te faltar com respeito. Se faltar com respeito, eu corto. Eu sei o meu limite, sabe? Pessoas assim que vão escorregando nas suas decisões, nas suas falas, no seu comportamento. E aí a gente vai ter que apelar, né? Como espírita, a gente vai apelar, porque eu acho isso apelação. Entenda que a gente nunca tá sozinho. Vamos lá.
Vamos raciocinar junto comigo. Eu acho que é a última cartada que um casal pode ter para que se compreenda a importância que é o respeito entre o casal, né? Vamos pensar junto comigo. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos a companhia de amigos espirituais bons e os maus. Os bons, eles querem que a gente faça o que é bom, o que é certo. Os maus querem que a gente tenha derrota, que a gente caia nas tentações, nas provações e que a gente desista, que a gente fracasse nas nossas missões. Então, quando você está dentro de um relacionamento, dentro de um casamento principalmente, aí um amigo te chama para ir pescar. Patrícia, qual é o mal de pescar, gente? Vai lá pro meio do rio, não tem nada, não tem ninguém. Só que dentro dessa pescaria, o amigo leva como é que chama aquele negócio lá? Aquela caixa de isopor cheia de cerveja. Cerveja contém álcool. Ai, Patrícia, mas uma cervejinha para quem é devagar como eu, uma latinha de cerveja você já passa a dar risada à toa. Quando você passa a dar risada à toa, sua mente está confusa. Sua mente confusa, ela é campo para quê mesmo? Para as ideias do mal, né? E olha que eu não estou falando isso de uma forma quadradona, não. Estou falando isso de uma forma lógica. O Espiritismo explica isso. Aí você fica meio, né, alegre, meio bobão e o inimigo sopra. Aí quando ele sopra, ele sopra em você, vamos dizer que você é um cara assim tão zen que você não pegou a intuição dele. Você não aceitou. Mas aí ele vai lá e sopra no seu amigo. Seu amigo também bebeu. Seu amigo também está lesado das ideias. Aí seu amigo começa assim, rapaz, aconteceu comigo um negócio essa semana que eu preciso te contar. Mas Deus me livre da minha mulher saber, viu? Porque geralmente essas pescarias são de homens casados, certo? Então vamos lá, 2 homens casados não vai ter problema nenhum. Aparentemente não, né? Aí o amigo recebeu a ideia lá do inimigo. Aí ele começa, olha aqui no meu celular, o que eu recebi essa semana, ó. Aí começa a mostrar um monte de foto de mulher pelada. Que a mulher mandou pra ele nudes, que não sei o quê. O teu marido que tá ali vendo apenas aquelas fotos, que não foi nem pra ele, mas vendo, ele começa a sentir o que em relação àquela mulher pelada? Diz pra mim, né? Ou então, do nada, o cara pega e abre um celular enquanto espera o peixe pegar a isca e fala assim, olha, aconteceu tal coisa em tal lugar, uma tragédia, né? Não precisa nem ser a mulher pelada não, uma tragédia. Morreu não sei quantas pessoas, não sei o quê. Qual é o tipo de vibração que tá tendo ali? Qual é o tipo de energia que está sendo movimentada ali? Qual é o tipo de fluido que está sendo criado ali? Então, na mente do teu marido, já começa a ter os desequilíbrios, seja pelo nude de uma mulher, seja por uma tragédia em algum local, porque a conversa acaba sendo uma conversa infrutífera, né? Não tô querendo ser radical, não tô dizendo que toda vez que uma pessoa sai para pescar com a outra isso vai acontecer, gente, é um exemplo, tá? Aí o cara vai lá na pescaria, que aparentemente não é nada demais, a sua mulher ficou em casa limpando casa, fazendo comida, cuidando dos filhos, e ele tá lá na pescaria participando desse tipo de tela mental. Quando ele volta da pescaria para dentro da casa dele, com esses tipos de fluidos e energias que foram trocadas durante a pescaria, como é que vai ser lá dentro da casa dele? O que ele fica pensando sobre a vida, sobre as mulheres, sobre, seja o tema que foi, que eles desenvolveram ali a título do inimigo? Uma simples pescaria, com uma latinha de cerveja e um celular na mão. Então, não é que a gente tem que monitorar a mulher, tem que monitorar o homem 24 horas por dia. Tem que ter um momento dele, sim, com amigos e tudo mais. Mas isso tem que ser algo, assim, muito bem combinado. Tem que ser, assim, algo muito bem equilibrado, né? Tenho amigos que eu amo de paixão, mas eu sei que quando vem conversar comigo, vem trazendo notícia ruim, vem reclamar da vida, vem falar mal de alguém. Então, quando eu tô no meio desses amigos, eu me policio o máximo que eu posso, porque ninguém é perfeito, eu também não sou. Aí eu me policio o máximo para o que a pessoa falar, eu me proteger e não levar isso para minha casa. Todo mundo que vem na minha casa fala assim, nossa, mas que energia gostosa que tem sua casa, uma calmaria, um equilíbrio, uma coisa tão gostosa. Eu falo, uma que hoje é só eu e o meu cachorro. Por mais que eu brigo com ele aqui, é quando ele fica lambendo as patas, porque machuca os dedinhos dele, aí eu fico brigando com ele o dia inteiro por causa disso. Mas não tem nada para movimentar na minha casa que seja errado. Ainda que não tenha, uma escorregada de pensamento meu já gerou
companhias espirituais negativas. Uma escorregada de nada. Você pensar em alguma coisa na hora errada, onde está passando um espírito ali, e ele se junta a você devido àquela energia que você está produzindo. O negócio é muito tênue, é muito sutil. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai, né? Não é uma questão de bitolar, mas é uma questão de vigilância sim. Ou você se vigia, ou então você se acaba abrindo espaço para que outros entrem no seu interior. Seja na sua própria vida, ou na vida do teu cônjuge, do seu relacionamento, da sua casa, do seu lar, na sua família, no seu trabalho. Isso vai se estendendo. Você gera, né, através dessas escapadas, dessas saídas sem a sua família, às vezes você gera tudo um contexto de provações que você vai levar lá para sua casa de novo. E sem necessidade nenhuma. Por quê? Porque você queria liberdade. Então, eu sou do tipo que eu posso estudar o que for a respeito disso aqui, que eu ainda continuo com aquele pensamento. Se você quer a total liberdade, se você quer fazer tudo que vem na tua cabeça, não arrume ninguém. Quando eu fiquei sozinha, falaram pra mim assim, agora você vai poder fazer tudo o que você quer. Né? Agora você não deve mais nada pra ninguém, você não tem mais obrigação com o filho, você não tem mais seu pai e sua mãe pra ficar prestando conta, você não tem marido, você não tem namorado, você não tem ninguém, você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser. Eu tenho toda a liberdade do mundo, eu tenho. Mas pergunta para mim o que eu faço com essa minha liberdade. Eu não saio por aí fazendo o que eu quero. Eu fico sozinha, sem namorado, por anos, e de boa. Isso não me dá solidão, isso não me dá desespero, desequilíbrio, isso não me dá tristeza. Porque a gente aprende primeiro, mesmo no próprio Espiritismo, ele fala, aprenda a gostar principalmente de você. Aprenda a gostar da sua companhia. Quando você está bem com você, você fica bem com todo mundo. Então, a necessidade da família, para você conviver, para você poder aprender a ter modos, a ter princípios e valores, que são uma troca, né? Você desenvolve toda a sua potencialidade dentro de um grupo. Você aprende, você ensina, existem trocas. Você sozinho não é capaz de fazer isso. Mas desde que seja algo produtivo. Não é porque eu preciso de um grupo que eu vou pegar e vou me enfiar em qualquer grupo. Jovens fazem isso. Para se autoafirmar, eles entram em qualquer grupo. Inclusive, grande parte entra para o mundo das drogas assim. Já que eles não conseguem se encaixar no grupo do CDF, né? Já que eles não conseguem arrumar uma namorada, um namorado, já que eles não conseguem se engajar no meio dos professores, então eles vão o quê? Vão achar um grupo, e seja o grupo que for, inclusive dos drogados, dos promíscuos, né? Hoje em dia você vê que a molecada tá aí uma série de, como é que eles falam? Eles não falam mais grupos, tribos. Hoje a molecada tá misturada em tribos, né? Então tem a tribo dos homossexuais, tem o tribo dos que se acham que estão no corpo de gente, mas são animais, tem aqueles que não sabem se eles são homens, se eles são mulher, tem os que são assexuados, tribos. A molecada hoje estão criando tribos, e com modinhas, e essas modinhas que desvirtuam completamente a moral deles e inclusive o seu futuro espiritual, comprometendo a sua evolução espiritual. Então, casar, ter um relacionamento a dois, é algo muito sério. Tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, porque realmente é como os padres, né, dizem no dia do cerimonial do casamento, até que a morte os separe. Eu brinco muito com isso, mas no fundo tem um fundo verdadeiro, né? Eu espero que eu não dê com o burro na água. Mas eu sempre falo assim, no dia que eu desencarnar, a primeira coisa que eu quero fazer é chegar no plano espiritual e correr atrás do meu marido, né? Tentar achar onde ele tá, dar um belo de um abraço nele e falar, agora você se lascou, tô aqui. O padre disse, até a morte separe. Como o espírita não acredita em morte, então você tá lascado, porque nós vamos ficar juntos pela eternidade. Aí tem um amigo meu que sempre fala, quando eu brinco com ele a respeito disso, ele fala assim, só que aí você vai lembrar de uma coisa que o Edson vai falar pra você assim que você chegar lá. Mulher, era até a morte o separe, a morte nos separou na terra. Aqui já é outra história, né? Então, eu espero que eu não dê com o burro na água, eu espero que eu reencontre ele, que a gente faça as pazes e que a gente continue junto, que foi a melhor história que eu tive.
a do casamento de reciprocidade, a do casamento pelo amor, pelo desejo de estar junto. Ninguém forçou, ninguém obrigou, ninguém se obrigou, não era algo que a gente queria estar junto porque era por protocolo, era por conta de filho, era por conta do financeiro, não. A gente estava junto porque a gente realmente se gostava. Então é isso que eu espero que as pessoas entendam, que um relacionamento é você estar junto com o outro porque você simplesmente quer estar. E você faz o melhor para se manter do lado do outro, né? Isso não significa sufocar, isso significa aquela palavrinha, né? Respeito. É aquela palavrinha essencial para que exista realmente algo sólido e verdadeiro, o respeito. Quando o respeito acaba, acaba tudo dentro do relacionamento. Então, quer ir ver a sua mãe, quer ir ver seu pai, quer ir ver seu irmão, quer passar uma tarde no cinema com o teu amigo, enquanto a sua esposa está no trabalho, né? Eu acho que daí não tem nada demais. Agora, você deixar a pessoa para você ir fazer algo que você gosta, né? E aquela pessoa fica com cara de ué, eu acho que isso desequilibra sim, a não ser que seja chumbo trocado, como eu também conheço alguns amigos que têm casamentos de conveniência, né? Tem casa, tem carro, tem modos de ganhar dinheiro juntos, então aquele conforto material faz com que cada um tenha a sua vida. Às vezes o cara sai de manhã, pega o carro, tal, não deixa nenhum bilhete para a mulher para falar onde ele foi. Aí durante o dia se falam pelo celular, onde é que você tá? Não, eu tô aqui na casa de um amigo. Ah, tá bom. Aí aonde que você tá? Ah, eu fui pra cabeleireira, eu fui sair, já que você me deixou aqui sozinha. Já pensou? Eu, Patrícia, quadrada, então, se querem me chamar assim, eu não consigo ver um relacionamento assim feliz. Porque se eu estou com alguém, mas ao mesmo passo eu não estou, qual é a graça que tem de estar, né? Vamos pensar bem a respeito dessas coisas. Essa é a minha opinião. Mas eu sei que vai ter gente que vai me metralhar porque eu tenho uma opinião mais quadrada, então, né? Eu sei que tem gente que não vai aceitar que casamento seja algo mais restrito, né? Vai achar que casamento realmente tem que ter essa liberdade aí. Dependendo da liberdade, eu não considero como liberdade. Eu tenho para mim que é mais libertinagem. Até porque as pessoas não têm uma bagagem suficiente para saber a diferença de uma e de outra. Às vezes está cometendo a libertinagem e está falando que é liberdade. Então, para que a gente possa fazer o que é correto, só tem um cara, né? Jesus. Eu fico imaginando, será que Jesus, casado, ele deixaria a mulher dele para poder ficar andando por aí afora? Ou ele daria importância a ela, né? Tem uma passagem de Jesus onde batem na porta de uma reunião onde ele estava com os amigos, e aí eu não lembro, né, se era discípulo, mas creio que sim, fala para ele assim: Jesus, a sua mãe, a sua família está aí fora e quer falar com você. Aí ele vira e fala assim: minha família? Mas quem é a minha família? Ele estava tentando explicar que nós temos uma família universal. Ele não estava se desfazendo de Maria, ele não estava se desfazendo dos irmãos dele ali fora, mas ele quis dizer que todos somos irmãos. E algumas pessoas pegam essa fala de Jesus e falam assim: tá vendo? Nós somos do mundo, nós somos de todo mundo, a gente não é de uma pessoa só. Realmente, a gente não é de uma pessoa só. Nós não estamos aqui para servir ou ser servidos, nós estamos aqui para conviver com todos e com tudo. Mas tem que ter o respeito, tem que ter o limite. Se não tiver um limite, aí cai na fala de que algumas pessoas que querem destruir o conhecimento, os ensinamentos de Jesus, tem pessoas querendo destruir Jesus por isso, e fala que ele foi irônico com Maria. Então, nós não podemos pegar ao pé da letra uma fala dessa e ir com ironia dentro de um casamento. Ah, eu tô aqui, mas eu faço parte do mundo, né? Eu não sou só da minha mulher, eu não sou só do meu marido. Se a gente pegar essa fala e restringir ela ao pé da letra, parece ironia, né? Parece que Jesus estava se desfazendo da família dele. E ao contrário, ele sempre foi muito família, ele sempre tentou proteger a família dele, ele sempre deu a entender que a família dele era primordial, inclusive pela oportunidade dele estar aqui. Então ele não se desfez da família dele em momento nenhum. Se alguém pegar essa fala e levar o pé da letra e levar para a ironia, acabou os casamentos, acabou os relacionamentos, porque aí nós somos do mundo
Então, hoje eu posso beijar na boca de um, eu posso beijar na boca do outro, eu posso sair com um, posso sair com o outro. Eu não posso levar isso ao pé da letra. O que eu posso levar ao pé da letra é que ele quis dizer que nós devemos amar todos, indistintamente, né? Todos somos uma grande família universal. Todos nós fazemos parte do quadro de espíritos que estão no planetinha de provas e expiações, passando pelos seus perrengues para aprender, para se melhorar, para evoluir espiritualmente. Isso eu posso entender, mas cada qual no seu grupo, cada qual nos seus combinados. Você tem aquela esposa, tem aquele esposo, você tem aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão, aquele amigo. Não é à toa, esses grupos, eles não são à toa. Eles são justamente para que você evolua. Através deles você desenvolve valores, você desenvolve princípios ao qual o teu espírito individualmente vai ascender. Você precisa dessas pessoas. Então você não pode se desfazer dessas pessoas. Você não pode simplesmente agir como se você fosse um cara que caiu de paraquedas ali naquela família. Não. Você está ali com obrigações, você está ali para se dedicar, você está ali para fazer o seu melhor. E fazer o melhor em quem você está. Porque é muito fácil a gente ser bom lá fora. Ser bom para os amigos, ser bom para as festas, né? Agora, e aqui dentro? Quando falta comida, quando falta dinheiro, quando alguém está doente, quando alguém precisa da sua ajuda. E aqui? Como é que fica? Então, um casal que está junto, unido, quando ele está com os seus limites, cerceando aquele relacionamento, sim, onde um é para com o outro, onde eles podem se abrir perante a sociedade, os amigos, o trabalho social deles, tudo bem. Mas dentro de um quadro de respeito, de limite. Não é oba-oba. As pessoas não podem interpretar que casamento não é aprisionar, então solta. Não é bem assim. Passarinho, quando é preso demais, quando solta, voa. E tem as suas consequências. Ele estava ali na gaiola, comendo, bebendo, ele tinha tudo do bom e do melhor. Quando ele solta e voa, ele pode realmente fortalecer as suas asas e voar cada vez mais alto? Sim. Mas ele também pode, no primeiro vento, quebrar suas asas e morrer. Porque ele não tem esse costume. Então, tem algumas pessoas, como eu falei, infelizmente, dependendo do relacionamento, tem pessoas que não conseguem voar. Esses voos perturbam ela e perturbam os demais. Porque elas não sabem o seu limite. Elas não sabem o que é respeito. E aí é que tá. Né? Nós temos que analisar essa situação assim de diversas formas. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha, dentro do relacionamento cada um faz o que quer, consciência de cada um. Eu não precisava de 40 minutos para falar tudo isso. Cada um faz o que quer, cada um vai ser responsável pelo que faz, não é isso. No fundo, nós não somos individuais. Tudo aquilo que a gente faz não volta para nós. Então eu poderia ir por esse foco. Cada um faz o que quer. E vai se responsabilizar pelo que fez, porque vai ter as consequências. Você planta, você colhe. E em 1 minuto eu falaria isso e acabou a conversa. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Dentro do dia a dia, da rotina de um casal, não é simples assim. Então é um assunto que tem que ser debatido bastante, tem que ser conversado bastante. E antes de tomar a atitude, antes de tomar a decisão de um relacionamento a dois, gente, tem que pensar muito. É algo muito, mas muito sério mesmo. Não é brincadeira, não é só coração palpitar, não é só ter saudade, não é só coisa boa. Vai ter que atravessar por tantos altos e baixos, vai ter que atravessar por tantas coisas boas, mas também as ruins. E atravessar juntos, não é assim, né? A minha mãe tá doente, então o marido fala assim, é sua mãe, vai lá. Enquanto você vai cuidar da sua mãe, eu vou dormir. Eu tenho a liberdade que eu quero, não é? Então não é assim, tem que tomar muito cuidado para não levar muito ao pé da letra, né? Que conviver não é aprisionar. Acaba sendo um aprisionamento sim, porque você está com um elo. E para esse elo ser forte, tem que ter união, tem que ter respeito, tem que ter amor. Isso vai se tornando cada vez mais forte. Não é uma simbiose, não é um dominar o outro, não é um viver para o outro. Isso é coisa de Romeu e Julieta, né? Tô falando num relacionamento equilibrado, mas realmente sério, unido, né? Pelos objetivos, pelos pensamentos, sentimentos em comum.
Se você não tiver uma pessoa que pense, que haja, que tenha afinidade real com seus gostos, com o seu modo, vai dar esses atritos. Cada qual quer fazer uma coisa e aí o casal não está ali ligado, só está junto com o corpo, mas não está ligado. O importante é um falar assim de manhã: olha, eu queria hoje ir pro cinema. O outro: poxa, faz tempo mesmo que a gente não vai pro cinema, bora junto. Quer chamar o seu irmão, quer chamar o seu amigo? Vamos junto, vamos levar um grupo com a gente. É o social, mas não precisa apartar um do outro, pode inserir o casamento dentro do social. Você não precisa viver duas vidas. Perto da sua mulher, do seu marido, você é uma coisa, longe você é outra, você age de outra forma. Ah, eu preciso ter um refresco da minha mulher, eu preciso ter um refresco do meu marido. Isso significa que as coisas não estão bem. Isso significa que as coisas não andam como deveria. Porque o que deveria é ter prazer de estar junto e não obrigação. Então vamos pensar bem aí, porque dá pano para manga. A gente poderia conversar o dia inteiro sobre esse assunto aqui. Eu, Patrícia, sou mais dura. Como vocês devem ter percebido, eu tenho uma visão mais, talvez extrema, mas é a minha vivência e eu creio que cada qual tem a sua vivência, tem a sua história. E o que eu espero no canal é isso, né? Que cada um coloque a sua vivência, que coloque a sua história, que a gente possa trocar figurinha. É assim que a gente aprende, né? Sozinho a gente não é nada.